Nós falamos que queremos muitas coisas na vida, mas queremos mesmo? É super importante a gente identificar, ter esse norte do que a gente quer. E o que nos limita nesse processo? A gente querer também aprovação, condescendência, apoio de quem às vezes não está preparado para nos apoiar, de quem não está preparado para dar uma palavra de fortalecimento naquele momento. Normalmente, a gente quer essa aprovação, a gente quer esse direcionamento dos pais. Essa semana eu atendi uma constelação familiar muito interessante, de uma pessoa madura e que ela, ao invés de colocar-se no trabalho, né, da constelação, escolher o primeiro bonequinho para ela escolheu o primeiro bonequinho para a mãe. O quanto isso diz dessa pessoa dentro do contexto dela. Sempre o outro, primeiro o outro. Mais importante o que a mãe pensa, o que a mãe sente, o que a mãe quer. E é muito importante a gente olhar para isso, porque a mãe veio de uma geração que antecede, tem conceitos diferentes, questões diferentes, posturas diferentes. É uma outra geração, é uma outra época, é uma outra história. Nós precisamos começar a entender que por mais que a gente se esforce, se empenhe, os nossos pais tiveram um outro tipo de vida e nem sempre também sabem o que querem. Às vezes a gente quer que os nossos pais nos vejam como a gente quer. Eles só têm condições de nos ver até onde eles foram, da forma que eles foram conduzidos e criados. Não tem outra forma. Então é querer, às vezes, algo impossível. Eu lido com pessoas todos os dias, com clientes todos os dias e vejo esse tipo de postura. Eu não faço isso porque minha mãe não quer. Pessoas, às vezes, de 40, 50 anos. Como assim a mãe não quer? Eu não faço isso porque meu pai não quer. Como assim o pai não quer? E às vezes essas falas nem são verbalizadas, mas elas são vivenciadas. Quantas pessoas não têm a profissão que gostaria porque a mãe e o pai querem outra profissão? Quantas pessoas não fazem uma transição profissional porque o pai e a mãe morrem de medo dessa transição profissional, desse movimento e do que isso pode causar na vida do filho? Quantas pessoas não casam, não vão viver a sua própria vida, não mudam, porque a mãe e o pai vão sentir, vão sofrer? E eu não estou falando que a gente tenha que ser cruel. A gente precisa olhar o contexto, alinhar o contexto à nossa realidade, mas nem 8, nem 80. Nem fazer da forma que eles querem, nem deixar de fazer que a gente sonha, que a gente quer. Por quê, gente? Porque esse realizar-se, ele é só nosso. Ele é individual. Ele foi criado junto, na maioria das vezes, com uma grande missão. E não cumprir essa missão é frustrante. Traz problemas de saúde, traz doenças, traz depressão, síndrome do pânico, um afastamento da nossa própria essência, traz muitas consequências para a gente. A gente precisa começar a olhar para o que quer e levar em consideração que o que quer nem sempre vai agradar ao outro, incluindo os familiares, incluindo pai e mãe. Nem tudo que a gente quer realizar é entendido por todas as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente fica sofrendo, na maioria das vezes, os meus clientes, atendo, chegam no consultório, chegam para uma sessão online com essas demandas, muitas vezes essas pessoas ficam sofrendo por algo que é impossível de alcançar, o querer do outro. Muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente quer porque a gente está focado no que não pode porque o outro não gostaria. Isso inclui casamentos, isso inclui amizades, isso inclui filhos. A gente precisa começar a entender que não é egoísmo olhar para o que a gente quer. E em alguns momentos a gente precisa sim ser um pouco egoísta. Às vezes a gente nega esse conceito, não sou egoísta, mas quando quer comer alguma coisa, olha só para o que quer comer, quando quer fazer de uma determinada forma, quer só daquele jeito. Em relacionamento, às vezes a pessoa quer só do jeito dela, isso compromete o relacionamento. Então a gente precisa entender e estender esse egoísmo para as nossas questões também.
Não tem jeito de um ser humano não ser egoísta. Para olhar, viver, cumprir, a gente precisa sim desse conceito mais elaborado a partir de agora. Olhar para as questões que são importantes para a gente, para as necessidades do nosso coração. Porque quando a gente não se permite fazer dessa forma, a gente também está impedindo os nossos filhos de fazer dessa forma. E é uma outra demanda que eu tenho muito forte em consultório, jovens com processos de síndromes, com processos de depressão. Por quê? Porque querem uma coisa e os pais querem outra. Ou seja, foi passando de geração em geração o que os meus pais queriam e que me frustrou, eu levo adiante para a geração seguinte, para os meus filhos. E aí a gente não sai dessa dinâmica, dessa dificuldade de realizar-se. Mas a gente quer ser feliz, próspero, afortunado e abundante. Como? Se o básico, se o expressar o que eu quero, realizar o que eu quero, às vezes nas mínimas coisas, às vezes numa roupa que eu quero vestir, num estilo que eu quero seguir de roupa, eu não consigo me posicionar. Como eu vou ser feliz, realizado, se eu não identificar o que a minha alma quer realizar, se eu não identificar aquilo que está conectado comigo, com a minha missão, com o meu propósito de vida? Nós precisamos, sim, começar a expandir esse conceito do que é querer, do que é ser egoísta ou não ser egoísta, do que é olhar para a gente de verdade, do que é conseguir conquistar de dentro para fora o que nós viemos conquistar. É importante a gente entender que tem algo específico, único para mim, algo específico, único para você. E que, mesmo sendo um pai ou sendo uma mãe, não compreendem, porque para eles também tem algo específico nessa jornada chamada vida. E quando a gente compreende isso, a gente deixa de demandar deles uma aprovação, um querer que é nosso, a gente deixa de demandar deles algo que ninguém pode compreender ou realizar a não ser nós mesmos. Olhe para isso, tenha essa consciência, cuida do seu sonho, da sua realização, cuida do seu projeto, do seu processo, faz os seus movimentos internos, cresça, porque a criança quer essa aprovação. A nossa criança interna quer a aprovação do pai e da mãe, da sociedade, do marido, das pessoas que estão em torno. O adulto paga o preço de realizar o sonho e, às vezes, um sonho que nem é entendido pelas pessoas, pelos demais. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, expande. Isso também faz parte dessa troca de equilíbrio que a gente sempre está propondo aqui. Até nosso próximo vídeo.